Vídeo rápido sobre a CBA, com código de negociação CBAV3 na Bolsa de Valores. Empresa essa que deu um retorno negativo, menos 53% em todo o período, contra um retorno positivo de 4,81% do Ibovespa, principal índice brasileiro. E de maneira não corrigida, o cenário é pior ainda, um prejuízo de praticamente 60% aos sócios. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na companhia se transformaram hoje em R$ 420. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que vocês têm que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Esse terceiro cenário, antes da gente começar, ele é pior até mesmo do que os dois primeiros, corrigido, não corrigido, retorno histórico. Esse daqui é do pico da companhia. Uma queda na ordem de 80% na cotação de hoje, estamos falando de R$ 5. Apenas lembrando, a companhia chegou a ser negociada na casa de R$ 3. Antes de iniciar qualquer análise, não cometam o erro de operar preço, porque um dia elas estiveram na casa de R$ 22. O investidor iniciante comete o erro de aplicar aquele dinheiro suado que ele trabalhou por todo mês, acreditando que ele vai multiplicar esse capital por dezenas de vezes. Primeiro ponto, ela é um IPO recente, ela foi precificada a 11, teve uma subida de quase 10% na data inicial, porém chegou a ser negociada a R$ 3, uma perda irreparável para muitos investidores que entraram na companhia no seu IPO. E o segundo ponto, a gente vai falar um pouco de futuro da companhia, um pouco de recomendações e do cuidado que você tem que ter. Em maio do ano passado, o BTG projetou uma alta de 300%. A grande questão aqui é, e vocês vão conseguir linkar tudo isso no gerenciamento no final do vídeo, cenário macro. Uma base de custos ainda elevada pressionou preços do alumínio. Portanto, foi um trimestre fraco para a companhia. Os analistas seguem com recomendação de compra nessa primeira recomendação do BTG, atentem-se nisso, mesmo citando que a ação seguirá pressionada. O que eles estão citando aqui? Cenário macro. Alguns meses depois, vejam só, a primeira em maio, a segunda em novembro, pouquíssimos meses, o mesmo BTG rebaixa a recomendação para a companhia. O BTG Pactual rebaixou a recomendação da Companhia Brasileira de Alumínio para neutro, também rebaixando o preço-alvo, que agora é de apenas R$ 5, muito diferente daquele potencial de 300%. O que eles esperavam? O equilíbrio do mercado na parte de oferta, aqui a gente fala de oferta e demanda, e eles vão citar a transição energética, ESG, a demanda verde está muito por trás da CBA, que é toda a questão de alumínio. Portanto, as duas recomendações, uma de compra e depois uma recomendação rebaixada, com base no cenário macro. Segundo ponto, as ações despencaram com aumento de capital. A gente já começa a ver detalhes da gestão diluindo acionistas. Itaú BBA reduz preço-alvo e mantém recomendação neutra para as ações. Reduziu de R$ 5,20 para R$ 5. Geralmente esse é um primeiro passo antes de um rebaixamento, porém a escala ainda continuou em neutra, não mudando a recomendação, apenas o preço-alvo. Abre aspas aqui embaixo. Vemos um upside de 10% no DCF, com a ação sendo negociada a 6,4 vezes o Enterprise Value EBITDA dela. Esse múltiplo EV/EBITDA não está ruim, tá? 6,4 não é um múltiplo muito alto. Quando você olha os números dela, ela parece de fato atrativa, mas tomem cuidado, a gente já vai falar dos fundamentos já já. O Santander, quando iniciou a cobertura dela no final do ano passado, abre aspas aqui embaixo, destacaram que a companhia deve se beneficiar de tendências de descarbonização. Seus recursos de energia verde proporcionam uma vantagem competitiva ao longo prazo. Novamente, cenário macro e novamente ESG. Mais uma, agora do Bradesco. Bradesco BBI cortou a recomendação dela, a ação desabou 10% no intraday, abre aspas aqui embaixo. Dinâmica do mercado de alumínio continua desanimadora, segundo o BBI, com suave recuperação da demanda global até agora. Mais uma vez, cenário macro.
CBA que coberta por 8 casas ou 8 analistas, tem um preço-alvo de 5,64, com 4 recomendações para neutra, 3 recomendações para compra e apenas uma recomendação para venda. Análise fundamentalista. Antes da gente entrar na parte de lucros, que também é inerente a Peter Lynch, ela deve estar classificada como uma empresa cíclica. Eu vou reforçar de novo a necessidade de vocês fazerem isso. Por que Peter Lynch fazia isso? Por que muita gente acredita que isso é bobagem? E eu me incluo nisso lá nos anos 2000, quando eu comecei a investir. Qual a importância disso? Uma vez que você alinha a categoria dela, você também alinha as suas expectativas. Veja, receita e lucro aumentam e diminuem conforme ciclos, está aqui escondido atrás, perda se entrada na parte errada do ciclo, o timing é extremamente importante no ciclo. Tudo isso compete a uma empresa cíclica. Não adianta você querer comprar a CBA acreditando que ela vai ter um crescimento lento e que ela vai te pagar generosos dividendos, como empresas de utilities elétricas pagam generosos e regulares dividendos. Empresas cíclicas não possuem isso. Se você não a categorizar assim, você vai se decepcionar com suas expectativas. Portanto, lucros, lucros e mais lucros. Tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da companhia, histórico maior possível. Primeiro fato que já joga contra a empresa, você não tem histórico. E eu vou ser bem breve na parte de análise fundamentalista, porque vocês vão ver que não tem muito o que ser avaliado. O mais importante dela, eu vou passar no gerenciamento de risco. Prejuízo, prejuízo, lucro e lucro. A primeira foto já não é tão favorável à companhia. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média negativa, 2 anos positivos, 2 anos negativos, 3 anos, perdão, porém sem um histórico decente para a gente poder analisar a companhia. Dividend Yield, tese essa de Luiz Barsi Filho e Benjamin Graham, e esse é o grande ponto que atraiu muitos investidores. Ela tem uma média de 5,6, porém quando ela estava sendo cotada a R$ 3,00, o yield dela ultrapassou 11%, ele beirou 12%. E houve uma enxurrada de novos CPFs, pessoa física, para a companhia. Por quê? Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ela tem uma média baixíssima de 3,5, um PL negativo hoje por conta de resultados da companhia, porém nós não temos histórico. Essa tese de regressão à média não se aplica à CBA. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Quem já acompanha o canal desde a concepção sabe que eu não utilizo nenhuma dessas métricas para empresa cíclica. Se você é sócio ou pretende se tornar sócio da CBA, é imprescindível que você entenda que ela é uma empresa cíclica. Esses dividendos não são constantes. Porém, pegando 0,345 último ano fiscal, dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pelas companhias, teríamos um preço teto de 5,75, muito em linha com que a empresa já é negociada hoje. Eu vou comentar muito sobre os dividendos da companhia. E o preço justo de Graham, nós vamos entrar aqui com LPA negativo, portanto, eu sequer vou perder tempo utilizando a metodologia de preço justo dele. Gerenciamento de risco, extremamente importante. Se você não faz das suas investidas, faça. Gerenciamento de risco pessoal, individual e intransferível. Então falamos da CBA, com código CBAV3. Ela é uma empresa de commodities, ela é uma empresa cíclica e ela obtém para mim nota 2. Sempre lembrando que nota 1 e 2 são junks, são notas especulativas, elas não têm grau de investimento para mim. Pontos positivos e negativos da companhia. Primeiramente, pontos positivos. Ela é uma empresa única no Brasil, muito boa no que diz respeito a alumínio, ela é necessária, muito provavelmente nós a veremos aqui nas próximas décadas ainda, ela tem um nicho e ela pode ser sim um agente de transição. Pontos negativos da companhia ou não negativos, eu vou chamar isso de pontos de atenção.
Primeiro ponto, é um IPO recente. É imprescindível que vocês entendam a falar não ao senhor mercado. O Warren Buffett sempre foi mestre nisso. Muitos investidores de topo histórico e muitos investidores de IPOs teriam evitado grandes perdas, como esse gráfico aqui mesmo mostra, uma perda que beira 80% do seu patrimônio. Segundo ponto, ela é uma small cap, hoje com uma dívida bruta, que beira 4 vezes o que ela tem de disponibilidades em caixa. Então você tem uma empresa cíclica, que é um cenário com um beta muito maior, mais arriscado. Você tem uma cíclica e small cap, com valor de mercado abaixo de 3 bilhões e com uma dívida líquida EBITDA que está beirando 4 vezes esse ratio. Terceiro ponto, e aqui comentário importantíssimo, seria assim, muito legal vocês começarem a enxergar isso. O que atraiu muita gente física, muitos novos CPFs, foi um baixo valor da cotação nominal e um alto dividend yield. Não à toa, o que essa companhia fez? Ela diluiu os sócios minoritários, ela diluiu os seus acionistas. Nós temos uma empresa que saiu da casa de R$ 12, e o que ela faz? Ela, ao mesmo tempo, ela paga dividendos. O que seria interessante vocês começarem a enxergar? Muitas vezes, quando a companhia não tem capacidade de geração operacional, fundos imobiliários se utilizam muito disso, tá? Prestem bem atenção, fundos imobiliários se utilizam disso. O que eles podem ter realizado? Podem. Você subscreve, dilui, entra dinheiro em caixa, você paga dividendos. Então, na realidade, quem é sócio da companhia, quem é sócio da CBA hoje, não recebeu dividendos, porque ele foi diluído. E a companhia se utiliza desse capital para pagar dividendos. A conversa é sempre a mesma. Vamos utilizar para crescimento orgânico, expansão e toda a mesma história de companhias que têm esse modus operandi. Porém, existiu diluição e quando esse dinheiro entrou no caixa da companhia, existiu distribuição de dividendos e todos os acionistas foram felizes para sempre. Seria importantíssimo vocês começarem a enxergar isso. E aqui o último ponto, que é como você deve se guiar quando você encontra uma empresa assim. Portanto, você já viu o retorno histórico negativo, já viu que perdeu dinheiro e muito dinheiro, mas isso faz parte, é parte do jogo. Viu que você não pode levar o troféu sardinha para casa, investir todo o seu dinheiro que você trabalhou muito e acreditar que uma companhia cotada a R$ 3 vai voltar a ser negociada a R$ 23. Ela pode? Pode, porém isso não passa de uma aposta. Viu que ela é um IPO recente e os riscos inerentes a IPOs e de um potencial de alta de mais de 300% do BTG e poucos meses depois um rebaixamento do próprio BTG. Com tudo isso, como você deve trabalhar, como você deve buscar ser sócio e não operar e não fazer trades com empresas cíclicas. Eu cito isso contra a Vale, eu cito isso contra a Petrobras, eu cito isso quanto a Klabin e vou citar agora com a CBA, porque tem muitos novos CPFs e muita gente querendo se tornar sócio da empresa. Ela é uma empresa necessária, ela tem um nicho, ela tem uma administração dúbia e essa é a realidade. Porém, se eu pudesse dar algum conselho, seria o mesmo que eu dou de todas as outras cíclicas. Classifiquem ela como uma empresa cíclica e trabalhem com o cenário macro. Lembram que eu falei que todas as casas citam o cenário macro? Pois bem, não é à toa que eles fazem isso. Em azul, nós temos cotação do alumínio. Em laranja, nós temos a CBA. Qualquer similaridade não é mera coincidência. Quando o alumínio sobe, CBAV3 sobe. Quando o alumínio em azul cai, CBAV3 cai junto. Quando o alumínio em azul sobe, CBAV3 sobe. Quando o alumínio despenca desde janeiro de 2022 até hoje, só tirar tudo isso para clarear, CBAV3 vem numa tendência de queda e lateralização até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso de novo? Empresas cíclicas sigam a commodity a que ela está ligada. Facilita e muito a análise, a gestão, o tempo desprendido para análise de uma possível entrada, de uma possível saída de um ativo, oferta e demanda mundial, cenário econômico mundial, habilidade fiscal e econômica mundial, para empresas cíclicas tendem a mandar muito mais do que para empresas ordinárias de utilities. No caso da CBA, quem manda é o alumínio.
Nesse caso não se aplica, mas nunca se esqueçam de aplicar a metodologia do Valor Investing. As 3 chaves do sucesso: encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves ainda é a melhor maneira de você investidor individual, pequeno e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na bolsa de valores, ficar rico através do mercado de capitais. Deixa no comentário se concordam, se discordam, se deixaram de ser sócio da companhia no momento de queda da ação ou se pretendem ser sócios da companhia no momento de baixa das ações. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.